Oi, gente, mais um bate-papo. O assunto de hoje é rejeição. E nós botamos o título Não Seja um Ouriço, né? Porque a rejeição muitas vezes gera isso, umas reações adversas assim, que a gente acaba espetando um ao outro. E o que é essa rejeição, né? É todo esse sentimento de estar no lugar errado, que a pessoa te olha e você se sente mal, ou fala alguma coisa, às vezes não tem nada a ver com você, mas você já se sente, sabe, inadequado para aquele ambiente, para aquela situação. E esse sentimento, ele precisa ser desalojado das nossas vidas. E o exemplo que eu quero trazer é uma casa, né? Quando a gente mora numa casa, a gente tenta cuidar dela para que o ambiente fique favorável, para que o ambiente fique agradável. E essa casa que somos nós também precisa ser agradável. Nós não podemos mudar. Numa casa física, a gente pode até ir para outra, mas nesse ambiente casa, nós não temos como mudar. Então, nós temos que cuidar dele. Então, todos esses sentimentos ruins que a rejeição gera, ele precisa ser desalojado, ele precisa ser despejado da nossa casa. E esses sentimentos, às vezes, nos regem. Uma coisa é você sentir rejeição em algum momento da sua vida. Outra coisa é você sentir rejeição sempre, se sentir isolado, se sentir, sabe, separado de todos os ambientes, seja ele de trabalho, familiar, com seus amigos, com seus colegas, sabe, até num relacionamento, né, afetivo, você se sente mal, você se sente inadequado, você se sente incapaz. E todos esses sentimentos, eles precisam realmente ser mandados embora do seu interior para que você viva os seus relacionamentos de forma saudável. Por que nós achamos importante falar sobre esse tema, né? Porque uma das coisas que a rejeição causa na vida de uma pessoa é a dor, né? Existem dores que são físicas, existem dores emocionais mesmo, e às vezes nós precisamos estar atento a esses sintomas, né? Porque existem pessoas que são muito introspectivas, elas sofrem caladas. Existem pessoas que são já mais expressivas, agressivas, né? Que a gente deu o exemplo do ouriço. E essa questão vai lapidando, vai deformando, na verdade, a pessoa, a personalidade, o caráter, como a Priscila falou, os sentimentos, a personalidade daquela pessoa, ela acaba se moldando, né, naquele momento, tentando encontrar o seu lugar. Na verdade, a pessoa, quando ela percebe que ela está, ou não percebe, não sei dizer, né, quando ela sofre essa carga de rejeição, a sensação é que ela está fora do lugar. E isso ela vai começando a perder a sua identidade e vai se amoldando em algumas formas de viver para poder se encontrar, para poder ser aceita. Geralmente a gente busca muito essa questão da aceitação, da afirmação, da necessidade mesmo de carência, né, por causa de uma carga que você recebe, seja desde a sua infância, seja desde da sua gestação, ou seja ao longo da sua caminhada, né? É necessário às vezes haver essa identificação, né? Quando isso começou, quando essa história começou, essa tal de rejeição entrou na nossa vida ou na sua vida. Por isso nós achamos importante falar, trazer algumas questões aqui, né, para que você passe a olhar para essa situação ou para a sua própria vida de uma forma diferente. Só a menção da palavra rejeição já nos causa certa reação que tem muito a ver com a rejeição, né? Eu entendo que tem dois quadros, como nós já pincelamos aqui, só nessa condição que a Elisângela já falou, de comportamentos em relação à rejeição, que são as pessoas que literalmente, né, se reagem como rejeitados, como até vitimizados, e outros que meio que se engrandecem, né? São aquelas pessoas talvez mais extrovertidas, às vezes, olhando de fora, assim, são pessoas até fortes, né? Mas dentro delas, dentro de todos esses grupos, né,
a rejeição, né? Não se sabe exatamente por que, né, isso nos vem marcar as pessoas, né? Os traumas, né? Cada um reage de uma maneira em relação ao que sofre. Todo mundo sofre algum trauma, alguma tensão durante a vida, desde o nascimento, na verdade, desde que quando estamos na barriga de nossas mães, né? E isso pode causar esses graus de rejeição. Então as pessoas vão, né, guiar as suas vidas, né, em relação a isso. Esses são os comportamentos que estamos falando. As pessoas vão ser ouriços mesmo, elas vão se proteger dado o ambiente que ela está. Elas vão se proteger, vão lançar espinhos, umas vão correr e outras vão para cima, né? Tudo fruto de rejeição. Esse quadro que está registrado dentro das pessoas, dentro de nós. É por isso que falamos aqui de desalojar isso, né? Precisamos buscar identificar isso através de olhar o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, como é que eu reajo. Eu acho que nós temos que ser bem críticos em relação aos nossos comportamentos e relacionamentos, né? Que isso vai identificar muito das cargas de rejeição que a gente sofreu, como eu respondo, coisas simples, não é coisas complexas, como eu respondo, como eu falo, como eu penso em relação a certos assuntos. Isso começa a nortear a nossa vida e nós podemos realmente identificar possíveis níveis de rejeição em nós, e a partir daí sim a gente, né, buscar algum contato, alguma solução para isso que está distorcendo a nossa vida, está distorcendo um pouco da nossa identidade, trazendo comportamentos e hábitos ruins, né? Seja qual o nível, né, de rejeição, ela gera dano, né? Pode ser um incômodo menor, mas ela gera dano. E a gente falou sobre desalojar isso, né? Como é que a gente vai desalojar? A gente não vai desalojar pegando um móvel velho e botando lá fora para o lixeiro levar. Não é assim que a gente remove as coisas da nossa vida, né? A gente tem que trocar esses sentimentos. E o que faz trocar, né? Tirar a rejeição da nossa vida é o amor de Deus. Ele vai entrando e vai removendo esses sentimentos, vai te dando segurança, sensação de ser amado, sensação de ser valorizado, e esse sentimento de rejeição ele vai saindo, porque ele não pertence a você. Você não é culpado pela rejeição recebida, seja no ventre, seja na infância, seja em que fase da vida for. Não são os seus atos que geram essa rejeição. A rejeição vem do outro, não tem a ver com você. Então o Senhor vai entrando com amor e vai tirando esses sentimentos, porque ele vai restaurando a sua posição, ele vai tirando essa vulnerabilidade, essa fragilidade que aceita esses sentimentos de rejeição dentro de você. Então não é simplesmente pegar e jogar fora, não é uma coisa simples de se fazer, né? É esse movimento mesmo de se reconhecendo em Deus, de se sentindo amado, se sentindo seguro, se sentindo fortalecido, e esses sentimentos eles vão saindo e você vai sendo protegido também, blindado. Isso não entra mais dentro de você com essa facilidade. Mesmo que venha algo pesado em relação à rejeição, você não vai se sentir mais afetado, né, por ela. Você nunca vai ser algo agradável, mas ela não vai mais ter espaço dentro de você para reger os seus relacionamentos, para te alterar. Você não vai ser mais um ouriço, porque algumas pessoas chegam mesmo a ficar como ouriço. Ela sofre tantas cargas de rejeição que ela mesmo no ambiente onde ela é amada, onde ela realmente é aceita, bem recebida, ela já está preparada para receber rejeição. Então ela já está pronta para se defender.
pronta para te espetar, pronta para devolver a dor que você vai gerar. Então essas pessoas são difíceis até de ser amadas, entendeu? Elas são ariscas. Elas podem não ser ariscas visivelmente, né? Que algumas pessoas são explícitas, né? Assim, é claro isso. Mas dentro delas, elas estão armadas da mesma forma. Cada um tem o seu tipo de defesa, mas ela está ali pronta para se defender. Então ela nunca está desarmada, ela nunca está à vontade nos seus relacionamentos. Então tudo isso precisa ser, sabe, movimentado dentro dela, sendo realmente gerado essa aceitação de Deus, né? Porque o amor de Deus é incondicional. Então ela pode argumentar o que for diante do Senhor. Ela pode dizer que não é aceita, seja por que defeito for que ela achou nela, por que imperfeição ela vê nela por causa da rejeição. Mas o Senhor diz, eu te amo mesmo assim, eu te amo apesar de, e vai moldando isso, mudando isso na gente, até que essas palavras, esses olhares, esses comportamentos, né, a gente não receba como pessoal, a gente não receba mais como nosso, como propriedade nossa, que é isso que a gente faz. A gente pega a rejeição quando a gente está vulnerável e se apropria dela, seja ela direta ou indireta. Às vezes foi outra pessoa que foi rejeitada, mas você já está tão acostumada a ser rejeitada que você entra nesse pacote. Então é isso que a gente quer passar para vocês hoje, que não deixe mais esses sentimentos fazerem essa bagunça em você. Quando a gente para pensar, eu ri porque algumas coisas que ela falou aqui foi exatamente dentro do bate-papo aqui, né? O Senhor vai ministrando algumas coisas ao longo do caminho, né? E importante falar, né? Ela falou do amor do Senhor. E quando eu sei que existem algumas pessoas que são curiosas, né? Elas gostam de saber a origem de tudo. E algumas pessoas podem estar se perguntando como começa a rejeição, onde é a origem da rejeição, né? E essa resposta está dentro da própria palavra da Priscila, quando o Senhor falou comigo aqui sobre o amor, né? É como uma informação que a pessoa recebe, né? Essa questão da rejeição, ela recebe uma informação errada da sua própria pessoa, uma informação, isso marca a vida dela, na verdade marca como se marcasse o DNA, né? Desde ali da geração, da formação, e aquela pessoa vai crescendo dentro dessa informação errada, onde vai gerando essas distorções, onde vai gerando essas situações dentro da nossa vida. A gente às vezes acha que a gente vai passar aqui tudo que a gente viveu, né, dentro dessas experiências. E na verdade nós estamos aqui para realmente enfatizar o amor do Senhor, né? E existe cura sim para a rejeição. Existe um lugar saudável, né? Quando você encontra esse lugar, como ela colocou aqui, que é em Deus, quando você encontra esse lugar que é a presença do Senhor, mas até mesmo para você que ainda não conhece Cristo, que não conhece Jesus, o nosso bate-papo aqui, às vezes nós estamos falando como se fosse somente para as pessoas que são cristãs, mas na verdade essa palavra precisa alcançar a todos, né? E às vezes você não tem o conhecimento da palavra ou da verdade, do que diz a palavra a seu respeito, mas existe uma verdade ao nosso respeito, existe um lugar ao nosso respeito, existe uma presença, né? Nós temos uma origem, é disso que se trata o projeto original. Nós temos um lugar onde tudo realmente começa, e a nossa vida começa em Deus, a nossa origem começa no Criador. Então, quando nós recebemos uma informação errada ao nosso respeito, essa informação precisa ser mudada através da palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é como um espelho, né? Que você abre e você começa a se ver ali e ver as áreas que precisam ser mudadas, ver
não só você sai de uma passividade e entra num poder de reação. Você sai desse lugar. Durante muito tempo eu não era um ouriço declarado, né? Mas eu era um ouriço introspectivo. Então a minha passividade fazia com que eu me tornasse, né, igual um camaleão. Já era diferente, né? Você tomava forma e cores daquele lugar. E eu tive que aprender a sair desse lugar. As situações da minha vida me fizeram sacudir para que eu saísse dessa posição de autocomiseração, de vítima, de pensamentos miseráveis, né? A palavra fala sobre a misericórdia do Senhor, e essa misericórdia exatamente é quando nós nos sentimos miseráveis, né? Não só no sentido de natureza de Deus, mas no sentido de nos sentirmos mesmo, não nos sentirmos dignos de estar naquele lugar. Então essa palavra, ela precisa nos transformar de dentro para fora. Essa informação está dentro da gente, está dentro de nós, e ela precisa sair. Como ela vai sair? Ou você verbaliza, ou você pede socorro, ou você grita, porque existe essa dor, e essa dor fica guardada, sufocada, né? A gente até falou no outro bate-papo anterior, que existe um sufocamento, a gente fica sem voz para falar algumas coisas, e isso precisa sair, essa dor precisa ser verbalizada de alguma forma. Sim, e Elisângela falando sobre isso, eu vou ler a palavra. Tito 3 diz assim: aconselho o povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa. Nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Até pouco tempo éramos tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixo, odiando e sendo odiados. Mas quando Deus, nosso Salvador bondoso e amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso. Então a palavra diz que Deus nos salvou de ter o nosso coração fechado, que é isso que é ser um ouriço, é ser fechado para os relacionamentos. Ele nos salvou de ser refém, sabe, de ser odiado e de odiar as pessoas. Ele nos livrou de tudo isso. Ele nos livrou de sermos, reagimos no instinto, né? A situação aparece e a gente reage. Não, nós podemos ter a nossa vida tranquila, a nossa vida interior tranquila e não ser mexida por nada. É isso que ela falou, essa troca. Você troca aquela informação mentirosa, aquela informação enganosa, aquela informação que entrou indevidamente, e troca pela verdade da palavra. Conforme você vai conhecendo a verdade, essas mentiras automaticamente vão saindo na maioria das vezes. Quando você vê, você nem tem mais aqueles sentimentos. E essa condição que Cristo nos deu, de não vivermos mais na mentira, de não sermos mais instintivos no sentido de reagir mal a tudo aquilo que nos é oferecido. Então nós temos condições de ser livres em Cristo, livres no amor que o Senhor nos deu. Através de Jesus nós podemos ser livres de todas essas coisas. O Guto vai falar mais um pouquinho sobre isso. Senão eu vou me sentir rejeitado, né? Como é na prática, né? Eu estava pensando aqui, elas falaram, né? Talvez nem tenha percebido que elas falaram coisas semelhantes aqui, é porque o Espírito Santo que guia mesmo, né? E como é na prática essas informações? O que é isso, essa informação que entrou, que veio e que agora eu me sinto rejeitado, né? E então, rapidinho me vem na cabeça aqui algumas coisas. Uma que nós já falamos, que é a própria rejeição na gestação, né? A palavra da mãe, a reação da mãe àquela criança que está ali no ventre, isso, né? Tudo isso aqui, isso é cientificamente provado, causa transtorno, causa dor, de tristeza na criança, e isso vai trazer uma rejeição para essa criança que vai nascer. Não significa que ela vai reagir, ter os comportamentos e hábitos de um ouriço, mas ela sofre essa carga de rejeição. O outro momento que eu lembrei aqui são os bullying, né, da nossa infância. Eles realmente causam muitas marcas
né? Hoje em dia já existem políticas, né, para evitar certos tipos de bullying, para você ver como é que as coisas elas são conforme o tempo, né? Antigamente o bullying ele só existia nas escolas, tal, as pessoas tinham os problemas. Hoje em dia isso já é mais observado, porque houve problemas realmente, né? Pessoas sofreram bullying seríssimos e isso marcou a vida dela. Uma palavra, uma brincadeira, né? Uma brincadeira entre aspas, marcou uma adolescente, marcou uma criança, e ela arrastou isso aquilo ali provavelmente a vida adulta e trouxe consequências ruins para ela, para os relacionamentos, né? E palavras de autoridade, palavras dos pais, não importa a idade, a criança, adolescente, adulto, uma palavra que foi mal recebida, né? Uma autoridade, um chefe, o pastor da sua igreja, o seu professor, os professores, na minha época, né, eles tinham muito mais autoridade, não sei se essa é a palavra, dentro da sala de aula. Eu lembro do professor falar comigo de uma maneira assim, até certo ponto violenta, né? Lembro do professor puxar cabelo de aluno dentro da sala. Hoje em dia isso é impossível praticamente. E isso trazia consequências, porque ele era autoridade, né? Isso trouxe consequência para muitas pessoas, e isso é o tipo de informação, essa atitude, esse relacionamento entre as pessoas, quebrado, né? Essa palavra que veio violenta, essa informação que entrou e que infelizmente ela encontra morada, sabe? Ela encontra um canto no nosso coração e ali ela faz um quarto escuro e compromete toda a nossa vida. Não é simplismo isso não, ela compromete mesmo toda a nossa vida através de hábitos, comportamentos. Por isso que a gente deu o exemplo do ouriço, que a pessoa vai virar um ouriço de uma maneira ou de outra, ela vai se proteger, sabe? Então são essas informações. E como é que a gente, né, começa a buscar o tratamento, uma cura para isso, trocando essa informação aqui, como elas falaram, sabe? A informação correta é que Deus nos ama. Deus Ele é amor, Ele está cuidando de nós. Isso é uma verdade que precisa entrar dentro de nós, precisamos viver isso. Não é simplesmente ler e saber intelectualmente, é uma coisa que vem mesmo tratando o nosso interior, um bálsamo, vai tirando aquelas palavras, a palavra do pai, a palavra da mãe. Isso não é de uma hora para outra, isso vai sendo tratado, né? Até porque cada vez mais nós vamos entendendo o amor de Cristo. Isso é um processo, né? A cura é um processo, é como se você tomasse um remédio. O médico passa um remédio assim, ó, são 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, e você obedece aquele processo. A alma é igual, há processos para a nossa alma ser curada, principalmente de rejeição, que são dores fortes, dores que marcam, né? A gente pesquisando sobre esse assunto, vimos blogs de psiquiatras e psicólogos, né, dizendo que há marcas, né, no nosso corpo. As dores são físicas, como a Elisângela falou, existem dores físicas por causa da rejeição. Para você ver como isso é sério e isso compromete a qualidade de vida que temos. Mas em Cristo nós temos acesso à vida abundante. Nós precisamos trocar essa informação, sabe? Uma das atitudes muito importantes que nós devemos ter, porque isso é feito nos relacionamentos, é o perdão. O perdão é um pontapé inicial importantíssimo para a gente entrar nesse processo de cura. Perdoar o pai que nos deu aquela palavra ou aquela atitude não é fácil, sabe? Algumas atitudes realmente foram muito marcantes, violentas. A gente tem noção disso, a gente sabe que não é fácil, não é simplesmente, eu vou deixar isso para lá. Não, há um processo, sabe? Mas temos que entrar nesse momento do perdão, temos que perdoar para começar esse processo, receber do Senhor a graça e o favor para sermos curados.
Gente, a gente vai terminar por aqui, mas a gente promete uma continuação desse assunto, né? Nós brincamos muito nas redes, fazendo as chamadinhas para esse bate-papo, para ver se ele ficava mais descontraído, mas é um assunto muito pesado, muito denso, e a gente não vai ser no próximo bate-papo, mas no próximo bate-papo a gente volta a falar sobre rejeição, né? Trazendo novas informações, novas perspectivas, para que você possa estar identificando se esses sentimentos estão morando em você, para que eles possam ir sendo expulsos da sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, trazendo todo nível de restauração de alma, de identidade, sabe, de posicionamento que você precisa ter, seja através de bate-papos, dos seminários que você pode participar, que tratam mesmo da alma, seja no tratamento psicológico, que você busque estar bem, que você busque viver a vida de forma plena. E em Jesus, com certeza você pode encontrar isso. Amém? Amém. Glória a Deus.